Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Nós hoje vamos apresentar para vocês uma estatística que eu fiz da prova de matemática do Enem 2019. Essa numeração que aqui está se refere ao caderno cinza. Antes eu gostaria de fazer uma consideração. Alguns profissionais terão opiniões diferentes da minha. Isso é normal acontecer, né? Gostaria de ressaltar que essa aqui é a minha opinião. Nesse quadro eu vou te mostrar o que foi cobrado em cada uma das 45 questões e vou te mostrar também o índice de dificuldade de cada uma delas. Esse índice de dificuldade eu classifico ele de 1 até 4, é uma questão fácil. Nessa prova nós tivemos 14 questões fáceis, o que equivale a 31% da prova. Índice de dificuldade de 5 a 7, para nós é uma questão média, tivemos 29 questões, 64,5% da prova. A maioria das questões são consideradas questões médias, né? Foram consideradas nessa prova, né? Mas é uma tendência normal, né? A maioria das questões está dentro dessa faixa de índice de dificuldade. E tivemos apenas 2 questões com índice de dificuldade de 8 a 10, considerado uma questão difícil, o que equivale a 4,5% da prova. Bom, vamos então ao quadro. A questão 136 foi uma questão de unidades de medidas, uma questãozinha bem simples, índice de dificuldade igual a 1. Essa é daquelas questões que você não pode errar, né, por causa do sistema de correção da TRI. As questões fáceis você não pode, tem que caprichar, não pode errar esse tipo de questão, né? Já uma questão muito difícil, ali vai fazer pouca diferença se você erra ou acerta aquela questão. Então, capricho, né, nessas questões mais simples. 137, grandezas proporcionais, áreas. 139, raciocínio lógico. Aqui eu gostaria de explicar como que eu classifico uma questão em raciocínio lógico. Para mim é uma questão que um professor que tem uma boa interpretação, por exemplo, um professor de português, ele vai conseguir fazer essa questão. Basta ele interpretar direitinho que ele consegue fazer. Já algumas outras questões, né, exigem um conteúdo específico de matemática. Uma questão de análise combinatória, por exemplo, uma questão de logaritmo, de juros compostos, de probabilidades, né, etc. Mas aqui nessa classificação minha, raciocínio lógico é uma questão que uma pessoa com uma boa interpretação vai conseguir fazer, ok? Bom, matrizes, uma questão de matrizes, mas raciocínio lógico. Um professor de português consegue tranquilamente fazer essa questão, baixíssimo índice de dificuldade, né? A única coisa ali, a pessoa tem que saber o que é linha, o que é coluna, né? Então não requer muito conhecimento da pessoa. Grandezas inversamente proporcionais, uma questão bem interessante da prova, índice de dificuldade igual a 7. Observe que 7 está no limite, né, entre uma questão média e uma questão difícil. Uma questão bem interessante, essa número 141 da prova cinza. Leitura gráfica, áreas, regra de 3. Outra de raciocínio lógico, juros compostos, divisão proporcional, divisão inversamente proporcional, porcentagem, logaritmo, projeção ortogonal. Normalmente cai uma questãozinha, né, de projeção ortogonal, né? Logaritmo, porcentagem, probabilidades, né? Sempre tem caído questão de probabilidade, média aritmética, média ponderada, outra questão de unidades de medidas, matemática básica. Isso aqui cobrou apenas conceitos elementares, né, de matemática, uma questão média, né, índice de dificuldade igual a 5. Volume, geometria sólida, depois aqui tivemos outra questão de volume, né, na mesma prova. Teorema de Pitágoras, estatística, sempre cai questão de estatística na prova, né?
função do primeiro grau, análise combinatória, outro assunto que sempre está presente, né, nas provas do Enem. Essa aqui até não teve um índice de dificuldade tão alto quanto essa aqui, ó. Questão lá dos canhotos, né? Das duas questões difíceis da prova, essa dos canhotos, índice de dificuldade igual a 8, considerado uma questão difícil, né? Depois você vê lá o comentário, eu apresentei lá umas duas soluções diferentes para essa questão, uma questão bem interessante. Leitura gráfica, média aritmética, esse LG aqui, leitura gráfica. De para é uma ferramenta que eu criei aí, né, com o objetivo do aluno ganhar tempo na prova, né? Aqui, quando eu comentei essa questão 171, eu faço referência a um vídeo que eu gravei aí, mostrando essa ferramenta de para tão poderosa para você ganhar tempo, né, nessas provas do Enem. Dá uma olhadinha lá, eu acho que vale a pena. 172, questão de trigonometria, olha lá o índice de dificuldade. Foi a outra questão difícil dessa prova. Essa questão não compensa você enfrentar na hora da prova, a não ser que esteja sobrando tempo, né, para você enfrentar uma questão como essa, bem chatinha. Raciocínio lógico, coloquei aqui um asterisco, agora mesmo comentar o que significa aquele asterisco ali. Escala, outro assunto que sempre tem caído, né, nas provas do Enem. Raciocínio lógico, leitura gráfica, né? Bom, por que eu coloquei esse asterisco aqui nessa questão 173? Porque das 45 questões, a única que cobrou conta foi essa questão 173. Pessoal, de 45 questões, só uma cobrou conta. As demais questões ou não tem conta ou você faz de cabeça. Se você quer ganhar tempo nessa prova do Enem, que é uma coisa assim que os alunos sempre reclamam, né? Ah, não tive tempo de fazer a prova e tal. Assista os meus vídeos aí, eu tenho mostrado algumas técnicas, né, para o aluno ganhar tempo e um treinamento para você fazer as contas de cabeça, né? Então, essa questão aqui foi a única questão dessa prova que exigia conta. Ao fazer uma estatística como essa, o meu objetivo é te mostrar a incidência dos assuntos que têm sido cobrados nas provas do Enem, né? E também o índice de dificuldade das provas. E você pode acompanhar, eu pretendo fazer essa estatística para todos os anos do Enem, né, que aconteceram aí até 2019. E com a minha experiência, eu quero te ajudar a enfrentar essa prova com mais tranquilidade, com mais confiança, com mais segurança, sem aquele estresse, sem aquele medo, né? Você precisa aprender a fazer contas de cabeça para você ganhar tempo nessa prova. Se você me disser que essa prova tem questões com textos grandes, às vezes cansativos, eu vou concordar com você. Mas a prova, ela exige uma interpretação muito boa. Você precisa desenvolver a sua capacidade de interpretar uma questão. Você precisa desenvolver o seu raciocínio lógico. Mas eu não vou concordar se me falarem que essa prova é uma prova que exige muitas contas. Eu não posso concordar com isso. Eu apresentei um vídeo aí e eu fiz uma estatística, né? Você deve estar percebendo que eu gosto de estatística e gosto mesmo. Mas eu fiz uma estatística de 2010 a 2018 das provas que exigiam mais contas, né? As provas do Enem. E a campeã foi a prova de 2010, que das 45 questões, 3 questões exigiam contas. Foi o ano que mais exigiu conta.
Então, acompanhe as soluções que eu tenho mostrado aí, né? Acompanhe os vídeos que eu mostro para o aluno. Então, o meu intuito aqui é te ajudar, né, a enfrentar essa prova de peito aberto, com coragem, com segurança, com confiança, sem aquele medo, né, sem aquele estresse. Hoje vou fazer prova de matemática. Não, você vai tranquilo, né? Agora, é preciso se preparar? Claro, você tem que ter conteúdo, além do que eu falei, interpretação, raciocínio lógico, conteúdo, né? E agilidade na hora de fazer as continhas, ok? Bom, se você gostou do nosso trabalho, né, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, né? Estaremos aqui sempre com a nossa experiência, procurando facilitar um pouco as coisas para você e te ajudar a conseguir essa vaga tão desejada, né, numa universidade federal, ok? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.